Olá, querido amigo, querida amiga em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. A gente tem gravado pequenos vídeos sobre diversos aspectos da vida cristã, das doutrinas da Igreja Luterana. Mas hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, refletindo um pouco sobre um tema que talvez já tenha passado, não está tão presente na mídia brasileira, mas que reforça sempre a nossa reflexão, que é sobre o aborto. Mas eu gostaria de fazer esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão, agora numa perspectiva mais pastoral. E por isso você é o nosso convidado para pensar junto e refletir sobre esse tema tão difícil e necessário para os nossos dias. Queridos, entendam que o objetivo desse vídeo não é trazer aspectos políticos e nem nos envolver em questões da legislação, algo que está presente em nosso contexto brasileiro. Mas o objetivo é dialogar, é como igreja e de uma forma pastoral, conversar. E foi nessa perspectiva que já há mais de 2 anos atrás, uma conversa com o Leonardo Agapito, a gente trouxe essa reflexão, alguns pontos, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Justamente porque, baseados na palavra de Deus, a gente possa buscar fontes, subsídios, para que você possa ter condições também de refletir sobre essas questões e muitas outras questões que estão presentes no nosso dia a dia e na reflexão da nossa vida. Para quem coloca a Bíblia como fonte, como fundamento da vida, creio eu que não vai ter muitas dúvidas em relação ao início da vida. Um salmo muito conhecido, o Salmo 51, quando o rei Davi reflete a respeito de quem ele é e daquilo que ele havia feito, logo ele diz: realmente, Senhor, eu tenho sido mau desde o dia do meu nascimento. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ali não há dúvidas que Deus já considera ou já reconhece pecador aquele desde o momento da concepção. Um outro salmo, também muito conhecido, número 139, e ali o salmista reflete que o Senhor nos conhece e conhece cada parte do nosso corpo, Ele nos formou cada parte dos nossos ossos. E lá no versículo 15 ele diz assim: Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Em outras palavras, antes mesmo da mãe ter noção que estava carregando um filho, Deus já estava ali presente, formando, cuidando e dando vida. Eu creio que então nós como cristãos não temos essa preocupação quando inicia a vida. Nós entendemos que isso está bem claro e definido na palavra de Deus. Mas tem um outro aspecto que talvez chame a nossa atenção, talvez por contexto cultural, no momento que nós estamos vivendo. Quando a gente olha o Antigo e o Novo Testamento, os filhos eram vistos como presentes. Então tem, por exemplo, o Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. E isso a gente vai ter várias histórias no Antigo e no Novo refletindo a alegria e a celebração de ter um filho, do presente, da dádiva de poder ter um filho. Também os homens, quando eles tinham filhos, eles eram vistos como bem-sucedidos. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, o aborto não é um tema a ser discutido. Talvez até a pergunta seja: por que alguém realizaria um aborto quando entende, considera ou percebe os filhos como um dom, como um presente do Senhor? O Salvador Jesus certa vez disse: no mundo vocês vão sofrer, no mundo vai haver aflições, no mundo vai ter provações, mas não tenham medo. Eu venci o mundo. Deus é o Criador da vida. Ele deu presente para que possamos gerar vida. E ele diz assim: não tenham medo diante das dificuldades que a vida pode causar, porque eu estarei com vocês todos os dias. Se você vive numa comunidade de fé, saiba que essa comunidade ela não deve ser apenas para momentos de celebração num domingo, mas deve ser um lugar de acolhimento, um lugar onde o Espírito Santo está presente para caminharmos juntos diante das dificuldades da vida. Por isso que é na palavra do Senhor que nós somos conduzidos a tomar decisões difíceis, a oferecer consolo nas crises, a levar arrependimento, levar perdão a corações que estão atribulados, mas também corações arrependidos.
Talvez essa seja uma pergunta importante para refletirmos nos dias de hoje. Por que alguém buscaria o aborto? Quais são as razões para o aborto ser uma opção nos dias de hoje? E talvez se a gente for pensar nas razões, a gente talvez teria razões de ordem econômica. É muito dispendioso nós criar um filho, que depende de onde você mora, onde você vive. Talvez seja um aspecto de dificuldade, de barreiras profissionais. E olhando especialmente para as mulheres, realmente isso acaba sendo uma dificuldade maior no mundo e no contexto que a gente vive. Às vezes uma gravidez indesejada atrapalha os estudos, a carreira, a profissão. Não há um ou dois relatos, há inúmeros relatos de mulheres que têm filhos e depois perdem os seus empregos, entre outras situações. Mas também tem a questão do receio, o que as pessoas vão pensar, ou de repente não querem criar filhos sozinhas, ou não querem depender dos pais, ou não querem colocar isso diante dos pais. E quando a gente começa a refletir sobre essas questões, o que pode estar por trás de tudo isso, seja perceber ou enxergar as crianças não nessa perspectiva de presente de Deus, mas o peso acaba sendo cada vez maior num custo que ele tem, num atraso que ele pode trazer, num peso que ele pode carregar. Mas se formos ir um pouco a mais, talvez seja o sentimento do medo. O medo de o que vão pensar de mim? O medo do que vão dizer? O medo de não saber lidar com a situação, de não ser um bom pai ou boa mãe, o medo da rejeição, o medo da repreensão. Se o seu receio é em relação aos seus sonhos, à sua carreira, à sua vida profissional, ao sucesso financeiro, sabe que a nossa vida aqui neste mundo ela é rápida, ela é passageira, ela não depende de nós, mas é uma dádiva. A nossa vida, como diz o Salmo 16, está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele conhece aquilo que pensamos, Ele sabe aquilo que fazemos e nós aqui nos colocamos nas mãos dEle. Assim como 1 Pedro diz, entreguem suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você, mãe que está insegura, ou de repente teve ou descobriu uma gravidez indesejada, coloque as suas preocupações nas mãos de Deus. E talvez de uma forma mais pastoral, busque a sua igreja. Converse com amigos cristãos. Vá ao encontro do seu pastor. Coloque isso em oração. Busque ajuda. Saiba que você não está sozinha. E a minha oração é que o bondoso Deus possa colocar pessoas e uma comunidade cristã para que possa te ajudar, te acolher, a passar pelas mais diversas dificuldades que a vida pode nos colocar. Esse foi o Momento Drops luterano aqui da Congregação Concorde Moema. Hoje falamos sobre um tema do aborto que está presente nas nossas conversas e diálogos, mas que possamos perceber isso através de uma maneira pastoral, onde nós possamos refletir sobre a vida como uma dádiva de Deus, mas saber que nós não estamos sozinhos, que o nosso Deus está sempre cuidando e amparando cada um de nós.